Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio estar mais uma vez gravando esta aula, que é a aula número 8, Isaac, o herdeiro, que vai ser lecionada, que vai ser estudada no dia 24 de maio de 2026, dia do Pentecoste. Nós vamos entrar com essa aula aqui, a aula que é Isaac, herdeiro da promessa. O texto áureo está lá em Gênesis capítulo 26, e verso 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. A verdade prática está em... A frase é esta: Deus abençoou Abraão em tudo, e Isaac, o seu filho, da mesma promessa, e também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedir. A leitura diária, e os irmãos, os alunos, passaram a ler na semana, né? De segunda a sábado. A leitura bíblica em classe vai ser em Gênesis, capítulo 26, do 1 ao 5, até o 12, 14, 24 e 25, os versos. Nós vamos ter aqui também planejamento de aula, os hinos sugeridos para esse domingo, na escola dominical, é o 185, o 305 e o 330 da harpa cristã. A introdução, nós vamos ter aqui a introdução. Nessa lição deste domingo, estudaremos, que é a lição do professor, a respeito de Isaac, o filho da promessa. Abraão e Sara devem ter criado o filho da promessa com muito amor e carinho, atribuindo para desenvolver nele um caráter manso e pacificador e humilde. Isaac recebeu uma boa educação e decidiu fazer boas escolhas. Deus o abençoou em todas as áreas, mas isso não significa em que sua vida foi fácil. Ele teve de enfrentar alguns problemas bem parecidos com os de seu pai, assim como sua mãe. A sua esposa também era estéril. Isaac também teve de aprender a lidar com vizinhos invejosos e maus. A apresentação dessa lição, o objetivo da lição é mostrar a fome que havia na terra no tempo de Isaac. E o segundo episódio é refletir a respeito da inveja dos vizinhos de Isaac e a forma como ele lidou com eles. E o terceiro é expor que Deus aparece a Isaac. Né? Expor que Deus aparece a Isaac. Nós vamos ter que a introdução, um comentário bíblico, né? Assim como Deus foi com Abraão, ele também foi com Isaac. Então a promessa é a bênção do Senhor que nos isenta das dores e da perseguição. Isaac, filho da promessa, por um milagre veio ao mundo dentro do plano de Deus prometido a Abraão e a sua descendência. Ele cresceu e casou-se com Rebeca, nós vemos na história, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, mas sua esposa também era estéril, né? Que era Rebeca. Como a sua mãe também era estéril. Entretanto, com o filho de Abraão, Isaac também era um homem de fé. Orou a Deus e o Senhor ajudou em todas as suas dificuldades. Nesta lição estudaremos como Isaac enfrentou muitos obstáculos na sua jornada, mas permaneceu fiel ao Senhor. O juramento fez Abraão a Isaac e não desceu ao Egito e habitou na terra de Gerar e terra do rei Abimeleque. Abimeleque, monarca dos filisteus, você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 26, no verso 6, a confirmação da promessa. Deus cumpre todas as promessas, né? Todas as promessas, no entanto, muitos crentes acreditam em promessas que são, na verdade,
uma ilusão para o seu próprio coração. Pois sabemos que enganoso é o coração do homem, Jeremias capítulo 17, verso 9. Muitos também recebem promessa de pessoas que dizem profeta, mas não são os que disseram de ser parte de Deus. Não se cumprem. E o resultado são crentes frustrados, né, decepcionados. Deuteronômio capítulo 18, verso 22. Se foi o Senhor que falou e que prometeu, ele vai fazer. Não é importante o tempo nem a circunstância, se for o Senhor que falou. Deus repetiu e confirmou a Isaac o que prometera ao seu pai de forma pessoal, para que não tivesse dúvida. Gênesis capítulo 26, do 4 ao 6. O pacto de Todo-Poderoso com Abraão foi tão precioso que ele sempre fez referência ao patriarca mesmo após a sua morte. O povo não repete, o filisteu, aqui nós vamos ter aqui o filisteu demonstrando interesse em Rebeca, a esposa de Isaac, da mesma forma que aconteceu com a sua mãe, Sara, lá no Egito. E percebeu que a intenção dos filisteus, Isaac, como seu pai, mentiu, dizendo que era sua irmã também. Ele fez essa parte. Isaac mentiu, dizendo que Rebeca era sua irmã. Né? Nós vamos sentir aqui que. Mas não demorou para que Abimeleque, rei de Filisteus, descobrisse a verdade. Mentir é pecado, e todo pecado tem a sua consequência. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira, pois nele não há verdade. João 8:44. Por isso, quem está em Cristo não pode nem deve segundo a falsidade. Segundo Coríntios, capítulo 5:17. Nós vamos ter aqui que o tópico primeiro, sinopse primeiro, Isaac, assim como seu pai, Abraão teve de enfrentar um período de fome. Nós vamos aqui, inveja contra Isaac, os filisteus, né? Nós vemos aqui a história se repete agora com os filisteus, invejaram que Isaac, pela sua prosperidade, dominada pela cobiça, atacaram Isaac, entulharam os seus poços. Encontrar água naquela região era como encontrar um poço de petróleo na atualidade. Os filisteus entulharam todos os poços que Isaac cavava e encontrava água. Gênesis capítulo 26, 15. A inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam grande prejuízo. As Escrituras Sagradas afirmam que ela é uma podridão de ossos. Provérbios capítulo 14, verso 30. Esse mau sentimento é uma das obras carnais que revela o índole maldoso e perverso de uma pessoa. Gálatas capítulo 5, verso 21. Nós vamos encontrar aqui também Deus abençoando Isaac, que estava debaixo da proteção da bênção de Deus, né? Por isso ninguém poderia detê-lo. Mas ao tentar, houve muita contenda entre os pastores de Gerar com os pastores de Isaac. Por isso todos os poços foi dado o nome de Ezeque, em Gênesis capítulo 26, 19 e 20. Ezeque significa poço da contenda, mais discussão, e por isso chamaram o poço de Sitina. Sitina, que significa inimizade, né? E em seguida Deus abençoou Isaac, abrindo um poço. E os filisteus não mais contenderam. E chamaram aquele poço de Rehobote. Rehobote, que tem o significado de alargamento. Isaac age com diplomacia diante da maldade dos vizinhos. Isaac age. Nós vamos ter aqui a intenção de Isaac com diplomacia, evitando confronto diversas vezes, né? E abre mão
dos postos que lhe pertenciam. Não é fácil abrir mão dos bens e direitos adquiridos com esforço em favor de quem nada faz parte de obtê-los. Entretanto, para evitar disputa e contenda, os cristãos, muitas vezes, com graça de Deus, podem e devem abrir mãos dos seus direitos. Paulo diz, né? Se for possível, quando estiver em vós, tende paz uns com os outros, com os homens. Está em Romanos 12, 18. A sua paz, a sua saúde, a sua mente e a sua família não tem preço por isso, né? Nós vamos ter ali algumas referências em Mateus, capítulo 5, versículo 41. Vamos partir aqui para o tópico 2, né? Isaac deve lidar e aprender com a inveja dos seus vizinhos. O auxílio aqui, Deus manteve promessa de abençoar Isaac, e abençoou Isaac. E nós vamos ver aqui que Deus é fiel em suas bênçãos, em suas misericórdias, alcançaram até 1000 gerações. Essa promessa dos que amam e são fiéis os seus mandamentos está essa promessa de Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Abimeleque faz um pacto com Isaac, o filisteu de Gerar. Causaram muitos problemas a Isaac. Primeiro, entulharam todos os poços que Abraão houvera cavado, e todos foram reabertos por Isaac. Depois, contenderam com Isaac pelos poços que mandou cavar. Mas eles tiveram uma recompensa que a mão de Deus estava com Isaac, que não poderia pôr-se a ele, a sugeriram fazer um pacto, havendo visto, em verdade, que o Senhor é contigo. Os perceberam, e pelo que disseram, haja agora juramento entre nós e entre nós a ti, façamos um concerto contigo, e está esse concerto, essa aliança dos filisteus com Isaac, Gênesis capítulo 26, verso 28. Nós vamos entender aqui que o poço de Betseba, logo após o pacto de juramento entre Abimeleque e Isaac, os servos deste lhe trouxeram uma boa nova e que ele havia achado água no poço e que tinha cavado após a reconstrução do altar. Aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram acerca do negócio e poço que tinha cavado. E disseram-lhe, temos achado água. E chamou Seba. Por isso o nome daquela cidade, Beceba, até o dia de hoje. Dia de hoje da época, né? Da época. Então, de hoje da agora, da época de Isaac. De hoje da época de Isaac. Gênesis capítulo 26, 32, 33. Seba, no hebraico, significa juramento. Esse último poço, aberto pelos servos de Isaac, foi denominado poço de juramento. Né? Nós temos 23 aqui. Nós temos aqui um subsídio teológico, nós vamos ter aqui um subsídio teológico aqui do professor. Para ter aqui deixa eu adiantar aqui alguns. O 3. Nós vamos aqui que Deus aparece a Isaac. Vamos fazer essa promessa aqui. Deus aparece a Isaac e falou que ele, pessoalmente, assim como fez com o pai, né? Deus aparou, assim como presenciou pessoalmente para Abraão, presenciou para Isaac, está lá em Gênesis capítulo 26, 24. Então o Senhor lhe fez 3 promessas maravilhosas. Quais promessas que Deus fez para Isaac, né? Não temas, porque eu sou contigo. E essa é a primeira promessa que alegra o coração do crente, né? O crente nunca está só, porque Deus sempre promete estar conosco. Eu estarei convosco até a consumação do século. Quando tiver 2 ou 3 reunidos, estarei convosco até a consumação do século. Essa é a promessa de Jesus para com a igreja, para os seus filhos. Abençoar-te e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Abraão já havia partido. Por isso o Senhor tem um encontro pessoal com Isaac, para que soubesse
e continuaria sendo alvo de sua bondade e graça. A bênção do Senhor alcançaria Isaac e seus descendentes, né? E inimigo algum, com adversidade, poderia impedi-lo de desfrutar das promessas. Nós vamos ver aqui que eh, nós vamos ver aqui que o Senhor tem um encontro pessoal com Isaac e que soube-se que continuaria sendo alvo de sua bondade e graça. A bênção do Senhor alcançaria Isaac e seus descendentes. Inimigos alguns, ou a sua diversidade, poderia impedi-lo de desfrutar das promessas. Deus promete multiplicar a descendência de Isaac por amor de Abraão, seu pai, e também por amor a ele. Atualmente, também muitos filhos estão colhendo bênção que seus pais, né, seus pais e avós plantaram. Deus é fiel em suas bênçãos e as suas misericórdias alcançaram até 1000 gerações, né? Quando o pai abençoa seus filhos, essas bênçãos passam de avô, tataravó, essa geração e são abençoados, né? Que isso é promessa de Deus, que ele visitaria até 1000 gerações daqueles que são abençoados, né? Aqueles que não transgridem a lei, né? Aqueles que estão em pecado, que eles não são a maldição, Deus vai visitar a 4ª geração, mas aqueles que são abençoados, Deus visita 1000 gerações. A Bíblia que faz um pacto, né? Que nós lemos aqui. E vimos o poço aqui, né? Lemos só o poço de Isaac, que foi chamado poço de juramento. E o 3, agora vamos ler aqui um auxílio para entrar na conclusão. Isaac é um homem manso. Procure enfatizar a característica do caráter de Isaac. Mostre a sua mansidão, desculpa. Vista em sua submissão sem resistência a seu pai ao tornar o sacrifício sobre o altar de Moriá. E a sua recusão de discutir com os pastores de Gerar edificaram os poços. Então, como ele está dizendo que Isaac também sabia que ele ia morrer ali, mas não reedificou ali. Quando ele foi levado ao sacrifício, ele permaneceu ali na fé do seu pai, esperando em Deus, e resistiu àquele momento, que era a oportunidade que Isaac estava passando com seu pai, mas Deus ali providenciou um colheiro, e aqui Isaac dá o mesmo exemplo, ele esperou em Deus com paciência e alcançou a bênção, né? Ele possuía a natureza afetuosa profunda, ligada à mãe chorando por sua morte, né? Quando a mãe morreu, ele chorou bastante, né? O filho Isaac, sendo pois confortado com o amor de Rebeca. Então Rebeca ele veio confortar, né? Além de ser sua esposa, ele veio ali confortar, que a Bíblia diz que ele usou ali a própria tenda da sua mãe ali para se encontrar ali com Rebeca, né? E seu espírito mediador pode ter contribuído por um afeto expansivo, né? Rebeca, uma mulher inteligentíssima. Ele era um homem que vivia em contato com Deus, né? Contato com Deus. E embora não tenha a visitação que foi concedida pelo pai Abraão, Isaac obedeceu o mandamento de Deus no altar da tenda no poço, né? Simbolizava a bênção de Deus, né? O poço simbolizava, né? Que nós vamos aqui o interesse da sua vida. A conclusão, nós vamos aqui dessa lição, viu nesta lição da promessa, a forma que Abraão e Isaac passou por várias provas da sua vida, enfrentou fome, foi em busca de socorro entre os filisteus. Contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele, renovou as promessas e feita para a descendência do patriarca. A sua prosperidade despertou ao invés dos filisteus, e este, com maldade sem limite,
entulharam todos os poços que o seu pai, ao ver aberto, né, tem entregado ao seu filho Isaac no direito. Mas ele reabriu, dando-lhe a mesma os nomes, né? E seu pai lhe dera. E Deus continua abençoando grandemente e confirmando que ele era herdeiro da promessa, né? Nós vamos aqui às perguntas dessa lição, revisando o conteúdo. A primeira pergunta é: Abraão foi para o Egito devido à fome, mas Isaac deveria fazer o mesmo. Qual é a resposta? Não, Isaac não fez o mesmo que seu pai. Ele não desceu ao Egito. Deus apareceu a Isaac e ordenou que ele não descesse ao Egito. Não descesse ao Egito. Mas habitasse na terra que ele mostraria. A segunda pergunta é: aonde Isaac habitou para fugir da fome? A resposta é essa: ele habitou na terra de Gerá, na terra do rei Abimeleque, rei dos filisteus, Gênesis capítulo 26, 6, né? Nós vamos ler também a terceira pergunta, é: o que Isaac disse a Abimeleque a respeito de Rebeca? Ele disse que era sua irmã, né? Que era sua irmã, mas não era, né? Era sua prima, né? Minha irmã era sua prima. Quarta pergunta: o que Isaac disse a Abimeleque a respeito de Rebeca, sua irmã? Isso aqui eu já tenho lido. Mas a quarta pergunta: o que a inveja dos filisteus levou-os a fazer contra Isaac, né? Dominados pela inveja, atacaram Isaac e entulharam os seus poços, né? Essa é a resposta. A quinta pergunta é essa: qual o significado do nome do poço de Seba? Então a resposta é: Seba, no hebraico, significa juramento. Esse último poço, aberto pelos servos de Isaac, e foi denominado Poço do Juramento. Aqui está essa lição maravilhosa a respeito de Isaac. Nós estudamos aqui sobre Isaac, as promessas de Isaac, né? Isaac foi um pacífico, esperou em Deus, Deus deu vitória para eles. E também aqueles seus inimigos também, através de Isaac, foram abençoados. E Isaac ali, ele foi um homem que foi abençoado espiritualmente, foi abençoado também é, fisicamente e materialmente, né? E tendo a paz dentro do seu lar. E a sua descendência foi passada para os seus filhos, né? Que herdou ali, que foi Jacó. De Jacó, ali nasceu, né? Criou, e ali teve as 12 tribos, que posteriormente vamos estudar. Que Deus abençoe nesse domingo esta aula, que sirva de elevo espiritual para a nossa vida e nessa caminhada de fé. Obrigado.